Vereador Venâncio Cardoso está sendo recebido hoje. Muito obrigado, vereador, pela sua presença. Seja bem-vindo. Vereador, gostaria de conversar primeiramente sobre essa proposta de criação da Comissão da Pessoa com Deficiência na Câmara. Qual o objetivo, por que essa preocupação? Boa tarde, Aliás, e boa tarde a todos os telespectadores do Dia News. Na Câmara, eu fiz um levantamento, Aliás, que a cada 100 proposições que adentram lá no Legislativo Municipal, quase 15% são referentes à pessoa com deficiência. E a gente sabe que é uma pauta muito presente aqui no município de Teresina. E lá na Câmara nós temos as comissões permanentes e as temporárias. As permanentes nós temos a da mulher, nós temos a do idoso, nós temos a de saúde, a educação, que é aquela comissão temática. Toda proposição ela inicia pela Comissão de Legislação e Justiça, na qual eu estou como presidente, depois ela é encaminhada para uma comissão temática. E não tinha até então a comissão com a pessoa com deficiência. E nossa estratégia, junto com os membros da Comissão de Legislação que propomos a criação, é que esta comissão seria para analisar todos os projetos que tratem da pessoa com deficiência e acessibilidade, mas tão importante quanto fazer um compilado de todas as legislações municipais desta pauta e fazer cobrar. Não adianta o vereador toda semana aprovar ali 10, 15 leis, o prefeito sancionar e depois ela não ter sua eficácia. Nossa ideia principal é que as leis hoje aprovadas e sancionadas referentes à pessoa com deficiência e acessibilidade tenham lá, através da comissão, que elas sejam cobradas diariamente. Não importa uma lei ser aprovada e depois ela virar só uma folha de papel escrita após a sanção do prefeito. Nós temos que cobrar as políticas públicas respaldadas por lei municipal e sancionadas pelo prefeito. Até então a Câmara não tinha uma comissão para apreciar de forma específica matérias voltadas para as pessoas com deficiência. O objetivo é que daqui para frente tenha, e isso traz um novo momento para esse público aqui na capital. Exatamente, aliás, nós temos o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, temos o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, temos os fóruns, temos as entidades. É importante que toda proposição que passar pela Comissão de Legislação, ela seja discutida na Comissão da Pessoa com Deficiência, até mesmo com essas entidades. Eu tenho tido várias conversas ao longo desses últimos dias, que muitas vezes nós estamos aprovando leis segmentadas para um determinado setor da pessoa com deficiência, ou para a pessoa com síndrome de Down, proposições para pessoas com autismo, e as entidades defendem que sejam feitas proposições, leis para a pessoa com deficiência como um todo. Então é importante que a gente escute, que a gente possa colher a opinião antes de votar no plenário destas proposições de quem entende que são as entidades constituídas para isso. Vou te dar aqui um exemplo claro. Eu fui procurado por algumas mães de crianças com autismo, colocando que muitas vezes essas mães, pais, cuidadores precisam de um atendimento psicológico também. O índice de separação é muito grande entre casais quando identifica que tem um filho com algum tipo de deficiência, problemas de ansiedade, de depressão, e a gente fez uma lei que foi aprovada e sancionada para ter esse atendimento psicossocial a pais, mães e cuidadores de crianças com deficiência aqui em Teresina. Na lei foi perfeito, se bateu palma, e agora? E a eficácia disso? Verdade, colocar em prática. Tem a lei que garante prioridade em relação a asfaltamento de vias, de vias onde pessoas cadeirantes residam ali. É feito isso hoje? Então vai ser um papel importantíssimo dessa comissão permanente a cobrança da eficácia plena das legislações municipais que são tanto propostas, aprovadas na Câmara e posteriormente sancionadas pelo prefeito. Nossa ideia é que ao longo desses 2 anos que restam do nosso mandato, que a comissão faça um compilado de todas as leis municipais da pessoa com deficiência e acessibilidade, juntando-se as leis estaduais e federais, que a gente possa também fazer aos moldes que o Estado tem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência do município de Teresina. Interessante que essa parcela da população, que é bastante considerável hoje, tem suas necessidades específicas. Tem ali a necessidade na área da saúde, da educação, da mobilidade, na área do emprego também. Então, essa comissão, como é que ela deve ser formada a princípio?
Já existe um grupo de vereadores para compor essa comissão e dar andamento aos trabalhos? A comissão permanente da pessoa com deficiência e acessibilidade ela vai ser composta nos moldes das outras comissões permanentes. Os blocos partidários irão indicar os seus membros, de acordo com a proporcionalidade, e estes membros vão estar deliberando quando chegar a matéria nela. E, dentre as atribuições, tem a atribuição de fazer articulação com os diversos entes para a inclusão da pessoa com deficiência. Estou acompanhando aqui a matéria do nosso ministro, Wellington Dias, tratando da empregabilidade das pessoas que estão no CAD único no mercado de trabalho nessa rede de supermercados. Dentro do CAD único tem várias pessoas com deficiência, Verdade. Dentro ou não do CAD único. Então, também participei com o secretário de Educação, Dr. Washington Bandeira, junto com o Fórum da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, e uma das pautas discutidas não pela comissão, porque ela não foi constituída, mas pelo vereador Venâncio, da importância da capacitação dos alunos da rede estadual com deficiência, para que logo após eles se tornarem egresso, ou até durante, de fato, o estudo na rede estadual, ele também tem a oportunidade de se capacitar para adentrar no mercado de trabalho. É uma parcela considerável da população. Nós vamos ter uma noção maior do número de pessoas com deficiência quando se concluir pelo Estado um censo. Hoje nós não temos um número, os indicadores de fato de quantas pessoas com deficiência nós temos em Teresina. Quais são as deficiências? Essas pessoas estão ou não estão no CAD único? Estão ou não estão no mercado de trabalho? Então, de posse com desses indicadores, nós poderemos fazer políticas públicas, não pensando de forma segmentada. Até pouco tempo eu tinha essa visão, de focar muito em proposições para as pessoas com autismo, mas de forma generalizada. Tratar políticas públicas, leis aprovadas, cobradas as suas eficácias para a pessoa com deficiência como um todo. É uma forma de integração também, não é, vereador? A tendência hoje é integrar em todos os aspectos, né, essas pessoas, para que elas não se sintam de fato discriminadas, né? A palavra de ordem é a integração, é a inclusão. Tornar as pessoas com deficiência, que algumas são pessoas até invisíveis, porque não se tem de fato os números, os nomes, os dados, e a Câmara de Vereadores, apesar de ser apenas um pequeno ator neste processo, vai estar contribuindo, acho que de forma muito mais ativa após essa criação dessa comissão permanente. Vejo que vários vereadores têm essa pauta muito presente, e agora nós vamos poder debater sempre bem próximo das entidades, como os conselhos, os fóruns e as entidades que tratam da pessoa com deficiência aqui em Teresina. Vereador, outro projeto recente que o senhor apresentou na Câmara Municipal diz respeito à defesa das mulheres, né? Combate à violência, uma espécie de capacitação para colaboradores de bares, restaurantes e outros estabelecimentos identificarem, né, situações de violência. De onde é que partiu essa ideia? Qual o objetivo que o senhor tem ao apresentar uma matéria dessa natureza? Enquanto político, vereador, aqui de Teresina, a gente tem que ficar antenado, atento ao que acontece pelo resto do Brasil e pelo mundo. Foi algo muito tratado internacionalmente, naquele caso lá do Daniel Alves, que seria esse protocolo. Aqui no governo do estado, isso também é algo que está sendo debatido. O delegado Matheus Anata me sugeriu essa pauta e nós propomos uma lei para que seja feito o protocolo através da capacitação de funcionários de bares e restaurantes em Teresina. Será regulamentado pelo Poder Público Municipal através, possivelmente, da SENDEC, que é Desenvolvimento Econômico, e também pela Secretaria das Mulheres, para que a gente tenha, em parceria com a Abrazel, que é a Associação dos Bares e Restaurantes, a Fundação UOL Ferraz, que é o órgão da Prefeitura, possivelmente, que vá tomar a frente disso com a capacitação, se seja feito um protocolo. Interessante que não tenha custo nenhum para o empresariado, porque vai ser uma parceria, porque entende que é a Prefeitura, através do seu órgão, que faz essa capacitação com os profissionais que serão lá destacados, a Secretaria das Mulheres, junto com a Abrazel, que já é a entidade que representa todo o segmento de bares e restaurantes e casas noturnas aqui em Teresina. A ideia é que a gente possa ter um protocolo bem definido para que menos mulheres sejam vítimas hoje de assédio, de importunação, porque Teresina é uma cidade que preocupa muito o número de mulheres que são vítimas de violência, de feminicídio, e tudo que tiver
ao alcance, tanto como lei, como requerimento, como proposição, tanto para conscientizar e para debater e para gerar uma eficiência a curto prazo é importante. Interessante que uma das etapas mais difíceis, né, segundo as delegacias especializadas, é exatamente a denúncia. Muitas pessoas testemunham, sabem, são próximas às situações de violência, mas não denunciam, a própria vítima tem dificuldade. Então, seria esse o caso, né, de capacitar, mostrar alguém que a princípio é estranho, mas que pode detectar e socorrer até a vítima. Eu tenho pensado muito nos últimos dias sobre isso. Como a sociedade está violenta, como o Brasil é um país que tem acontecido diariamente graves crimes, né, nos moldes agora do colega André lá em Parnaíba, e quanto isso desestimula a denúncia. Verdade. Desestimula. Hoje em dia, para você fazer uma denúncia, você tem que pensar duas vezes por conta da retaliação posterior. Isso eu tenho pensado e visto como está ficando ruim isso aqui para a nossa população. E, de fato, como você bem colocou, é um protocolo que vai facilitar que as pessoas que estejam lá habilitadas a isso, funcionários do estabelecimento, possam identificar isso e fazer a denúncia devida sem ter seu nome exposto, sem ter essa dúvida, esse medo de posteriormente receber algum tipo de retaliação. Vai contribuir. Já existe um diálogo com as instituições que devem ser parceiras, essas que o senhor citou, polícia, prefeitura, já há um canal de conversa, uma disposição para realmente colocar em prática esse protocolo? Nossa ideia, essa lei foi aprovada em segunda votação, bacana no Dia da Mulher, né? E foi enviada para o prefeito, com certeza ele deve sancionar, regulamentar e posteriormente, quando ele fizer isso, que eu acredito que vai ser feito, a sanção e a regulamentação, a ideia é que a gente possa contribuir como autor da lei e outros vereadores que também tenham esse interesse, junto com o Poder Público Municipal, e minha sugestão é que traga a Brasel para dentro do processo. Vereador, falar um pouco de política partidária, eleição 2024. Em 2020 o senhor foi eleito pelo PSDB, está dentro da bancada de 4 vereadores que o partido formou na Câmara Municipal. Como é que está o seu relacionamento hoje com os tucanos, com a direção do partido? Estão aproximados ou já há um distanciamento? Como é que está essa situação? Eu sou vereador de segundo mandato, fui eleito a primeira vez em 2016 como vereador do Partido Progressistas. Tive a oportunidade de ser secretário do prefeito Firmino Filho lá de Desenvolvimento Econômico e Turismo. E dentro da estratégia lá do prefeito e minha, me filiei ao PSDB e fui eleito pela segunda vez, juntamente lá com os colegas vereadores. Esta eleição estadual, por uma questão de convencimento, de afinidade, de projeto político, tomamos à frente junto com o vereador Rafael Fonteles, um grupo muito grande de vereadores, mais de 20 vereadores apoiaram o Rafael Fonteles, apoiamos o ministro Wellington Dias. Então hoje a gente faz parte, não só o vereador Venâncio, deste grupo, encabeçado pelo governador Rafael Fonteles e também pelo nosso ministro Wellington Dias. Então a relação é muito, muito boa com os demais vereadores, mas nós fazemos parte deste grupo e dessa estratégia. Politicamente o caminho já está diferente do PSDB. Assim, eu tenho até conversado um pouco com o meu colega Edson Mello, porque as coisas ainda estão indefinidas, né? A gente tem visto aí essa história da federação, do PSDB e do Podemos, o Podemos através do Fábio Abreu, o PSDB através do Luciano Nunes, ou seja, eles estão ainda definindo quais são os rumos que serão tomados por 2 partidos que vão ser federados, acredito que serão federados. Mas a minha posição é clara, assim, minha estratégia política é a que cabe ao governador Rafael Fonteles. Então, a decisão partidária, eu tenho até dito que tenho trabalhado muito, conversado com algumas lideranças do próprio PT, da federação, e que a sua parte tem uma disposição de ir para o Partido dos Trabalhadores? Assim, no PT eu tenho comentado muito isso. No PT nada é de cima para baixo, é sempre de baixo para cima. Você tem que dialogar muito. Se a estratégia do PT for fazer uma grande chapa para eleger um número muito grande de vereadores, nos moldes que foi feito na Assembleia Legislativa, que elegeu 12 deputados dos 30, correto, vejo que me cabe nessa estratégia. Não, a estratégia do PT vai ser manter o número de vereadores que tem hoje, são 3 vereadores. Não sei se vai me caber, porque não sou eu que imponho meu desejo. Lá no PT não existe isso. É um debate interno lá do próprio Partido dos Trabalhadores. O que me resta
ao longo, eu acredito que desse resto de ano, porque nós temos a previsão legal de mudar só no próximo ano. Verdade, a janela. Esse ano é um ano de conversa. Estou conversando com meus colegas vereadores, conversando com os vereadores do PT, conversando com a presidência dos diretórios municipal e estadual do PT, com o governador Rafael, com os deputados que votei, com o senador também, com diversos atores políticos. Eu sempre digo, lá na Câmara a gente tem os anos pares e os anos ímpares. Os anos pares são os anos das eleições, ninguém conversa de partido nem nada, conversa só através de voto. Ano ímpar é ano de articulação, então a gente está nesse ano ímpar que é o ano de se articular o futuro partidário. Com o fim das coligações, eu vejo que o clima está mais tenso, né? Porque mais difícil, né? Está mais difícil. As federações vão diminuir o número de partidos que farão o chapa. Tem algo interessante, antes poderiam lançar 44 candidatos por coligação, por partido, por federação, e agora só são o número de vereadores mais um, ou seja, são 30, então aos poucos está se restringindo o número de grupos que irão fazer legenda. Então está todo mundo conversando muito para tomar a decisão, que a seu ver vai ser a decisão mais acertada, pensando na reeleição. Quando o senhor diz que acompanha as decisões do grupo do governador Rafael, vale também para a candidatura majoritária? O senhor deve apoiar o nome que o governador apoiar também para a Prefeitura de Teresina? Com certeza. As discussões estão sendo feitas e o nome do prefeito ou da prefeita que nós vamos apoiar é o nome desse campo político que elegeu o governador Rafael Fonteles. É uma tendência hoje o PT e os partidos da base do governo do estado terem um candidato próprio à Prefeitura de Teresina? Como é que o senhor avalia? Conversei há uns 2 meses atrás com o governador Rafael Fonteles. Ele coloca que tem uma indefinição. Existem vários candidatos. Posso citar aqui o meu amigo, companheiro de Câmara, o vereador Enzo, que não é do PT. Tem o doutor Vinícius, tem o Fábio Novo, tem o próprio Franzé, que é o forte candidato. Deputado Merlong também. Deputado Merlong. Doutor Pessoa, se conseguir resolver esses problemas que a cidade estão, pode se viabilizar também como um bom candidato. Então, de fato, esse momento, o que ele me colocou, que é saber quem se viabiliza depois que tiver viabilizado, que as pessoas se colocarem à disposição, tanto politicamente, um prefeito tem que agregar politicamente. Verdade. E também a questão do cheiro de povo vai ser o candidato dele. Então, o governador Rafael Fonteles vai ter o seu candidato. Que vai ser pesquisas podem nortear também essa decisão, né? Acredito que vai ser o fator mais preponderante, mais determinante. O que eu tenho percebido é que esse começo de ano é um começo de ano de viabilização do seu nome. Para você ser um candidato a prefeito, você tem que ser conhecido como uma pessoa que resolve problemas, uma pessoa que é ativa, uma pessoa que os teresinenses veem em você um candidato ou uma candidata que vai ser bom para a cidade. Então, esses pré-candidatos eles devem estar... Antes da questão partidária, né? A pessoa tem que ter já esse perfil. Então, esses pré-candidatos eles devem estar nessa linha. Eu quero me colocar como uma possibilidade, como um cidadão, uma cidadã que vai resolver o problema do teresinense. Depois que se fecha esse perfil, se iniciam as pesquisas. E eu acho que ao final do final do ano, talvez setembro, outubro, novembro, deve-se iniciar a trabalhar quem vai ser o candidato, de fato, a prefeito de Teresina, por conta que as pessoas estão o identificando como esse futuro prefeito, ou um prefeito que está colocado à reeleição, que é o doutor Pessoa, ou um novo prefeito que vai ter condições de disputar e ganhar a eleição lá no próximo ano. Vereador, a sua mãe, a conselheira do Tribunal de Contas, Flora Isabel, foi vereadora, uma petista histórica aqui no estado do Piauí, e no momento está fora da política, né? Até porque chegou ao Tribunal de Contas. E algumas especulações de bastidores dão conta de que em 2026, né, você poderia ser o candidato do grupo, da família, né, lá da ala do partido, à Assembleia Legislativa. Existe alguma projeção nesse sentido?
Assim, pode parecer esperteza da minha parte de responder isso, mas eu não penso em 2026, não. Assim, minha força física e mental está em 2024. Eu tive uma eleição difícil, essa é a minha segunda eleição. Eu estou com medo danado da porca. Então, quando a gente está com medo da porca, a gente tem que focar. Então, meu foco total é ser reeleito vereador no próximo ano. Tá certo. Muito obrigado, vereador Venâncio Cardoso, pela participação, pela presença, que tratamos de vários assuntos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Agradeço a oportunidade e dizer que gosto muito de ser convidado. Me convide mais vezes.